Segundo Crônicas 21, nós vamos ler só o versículo final, mas você vai ficar com a sua Bíblia aberta e nós vamos meditar nesse texto aqui hoje. Versículo 20, vamos ler o final do 19 e o 20, diz assim: o seu povo não fez nenhuma fogueira em honra dele, como havia feito para os seus pais. Jeorão tinha 32 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém, e se foi sem deixar saudades. Foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis. Amém? Os irmãos podem se assentar. As crianças podem ir. Queridos, nós vamos falar hoje sobre um crente que não deixa saudades, ou um pastor, um líder que não deixa saudades. Na história dos reis de Judá, houve um rei que não deixou saudades. Ele era um rei mau, cheio de iniquidades, e que ao morrer, os irmãos viram o versículo que nós lemos, nem sequer no túmulo dos reis ele foi sepultado. A comparação que hoje eu vou fazer neste sermão é exatamente esta: deste rei com alguns crentes, com alguns líderes espirituais, alguns pastores, que estão sob o domínio do rebanho de Deus, alguns crentes que têm alguma responsabilidade na igreja, mas que não exercem nenhuma relevância espiritual digna de imitação ou digna de crédito. Tais pessoas também passarão por sua geração sem deixar saudades. Serão lembrados apenas como exemplos maus a serem evitados. Este rei Jeorão, ele era filho do rei Josafá. Os irmãos devem conhecer a história do rei Josafá. A história mais conhecida do reinado de Josafá é aquela em que os inimigos vieram para cercar o povo de Judá, e Josafá, com muito medo, ele recebe uma palavra do profeta que diz para ele assim: não tenham medo, nesta peleja vocês não têm que pelejar, o Senhor pelejará por vós e vocês ficam calados. E Josafá então colocou o grupo de louvor, os tocadores, à frente do exército, e aqueles homens começaram a tocar e a louvar o Senhor, porque Ele é grande em misericórdia. E a Bíblia diz que quando eles começaram a tocar e a cantar, o exército inimigo próprio se desbaratou, eles começaram a se matar e fugiram de diante dos filhos de Judá. Josafá foi conhecido como um rei bom, que serviu a Deus, que destruiu os altares dos ídolos, um rei que dedicou sua vida para o serviço do Senhor. Mas ele teve uma aliança nos seus dias, esse pai desse que nós lemos aqui, o Josafá, ele teve uma aliança com o rei Acabe. O rei Acabe, os irmãos também conhecem a história. Foi um rei perverso, um rei frouxo, que quem mandava era a mulher dele, Jezabel, a rainha, que os irmãos conhecem a história. Este nome é muito famoso na Bíblia. A rainha Jezabel, ela fez com que o povo de Israel adorasse os deuses da terra dela, os deuses de Sidom. Elias, que foi o profeta daquela época, teve um embate muito sério com 400 profetas de Baal e 450 profetas de Astarote, a deusa cananeia. Quando ele venceu o embate contra aqueles profetas, Elias foi lá e matou aqueles profetas, achando que agora sim o povo de Israel vai se converter ao Senhor. Mas quando a notícia chega no palácio, a rainha diz assim: ah é? Matou meus profetas? Então avisa para ele que ele também vai morrer. E o rei Josafá, que é pai deste que nós lemos, fez aliança com o rei Acabe, que é marido dessa mulher aí. O reino de Israel já estava dividido, Judá no sul, Israel ao norte. Josafá era rei de Judá no sul e Acabe rei de Israel no norte. Os dois fizeram aliança. Inclusive, era profeta que não acabava mais, porque Elias matou 400 profetas de Baal. E quando Josafá fez aliança com Acabe para guerrear contra os sírios, Acabe tinha 400 profetas no palácio dele de novo. E aí Josafá pergunta bem assim: vamos consultar o Senhor antes de nós irmos para a guerra? Aí Acabe diz: tudo bem, tem 400 profetas aqui que a gente pode perguntar para eles.
E aí perguntou para os 400: subirei eu para Ramote Gileade e vencerei esta batalha? E os 400 profetas disseram: pode subir, porque o Senhor é contigo, você vencerá esta batalha. Aí ele: está vendo, Josafá? Nós vamos vencer. Aí Josafá: não tem mais um outro profeta aqui não? Ele ficou desconfiado daquele negócio, sabe? Muita gente falando a mesma coisa e tal. Aí ele disse: tem um cara chamado Micaías, mas ele é um profeta que só fala o que eu não gosto de ouvir, porque ele só fala coisa contra mim. Aí Josafá: não, chama ele, vamos ouvir ele assim mesmo. E aí chamaram Micaías, e aí perguntaram: e aí, podemos subir a batalha? Ele falou: pode ir, que o Senhor tem entregado os inimigos em tuas mãos, zombando. E Acabe disse: você está zombando? E sabia, né, que os profetas dele estavam mentindo, tanto que ele disse que Micaías estava zombando. Então, se ele achasse que os 400 estavam dizendo a verdade, ele ia acreditar em Micaías. Então ele diz: você para de zombar e fala logo a verdade. Ele diz: eu vi Israel perdido pelos montes como ovelhas que não têm pastor. E numa reunião no céu, eu ouvi Deus perguntando o seguinte: quem é que vai entrar na boca dos 400 profetas de Acabe e enganá-lo e mentir para ele? Então saiu um espírito de mentira da parte do Senhor e disse: eu vou. E o Senhor disse: vai e engana ele, entra na boca daqueles 400 profetas e engana o rei. Portanto, todos os profetas que falaram com você são mentirosos. Acabou de falar isso, tomou um soco na cara de um dos 400 profetas que tinha um ferro na mão e deu-lhe um soco no meio da cara. E o falso profeta disse: de onde você acha que passou o Espírito do Senhor? De mim para falar com você? E o rei Acabe disse: prendam Micaías com pão e água de amargura até que eu volte em paz. E ele disse: se você voltar em paz, o Senhor não falou por mim. E naquela batalha Acabe morreu. Quem ia morrer era Josafá, porque Acabe era esperto. Ele era trambiqueiro, mas era esperto. Ele tinha 400 profetas que mentiram para ele, ele sabia que estava mentindo. E quando ele foi para a guerra, ele não vestiu as roupas de rei, ele vestiu roupa de soldado normal. E Josafá, todo confiante, né, vestiu suas roupas de rei para ajudar ele na guerra contra os sírios. Quando chegaram lá, os sírios não quiseram atacar mais ninguém a não ser o rei. Mas Acabe não estava vestido de rei, ele era rei de Israel, mas não estava vestido de rei. E Josafá sim, estava, ele era rei de Judá e foi vestido de rei. E os caras começaram a atacar Josafá. A Bíblia diz que Josafá gritou, ele clamou e o Senhor o ouviu e desviou os homens dele. Mas no meio da guerra, um dos sírios pegou o seu arco e a sua flecha e lançou por acaso para o alto. E essa flecha subiu e quando desceu, entrou nas costelas do rei Acabe. E ele foi sangrando, sangrando. Tentaram levar ele para o regional ali, mas ele não resistiu, morreu. Deus falou pelo profeta Micaías. Agora está aqui, esse Josafá, homem de Deus, tem um filho, que este filho Jeorão se casa, sabe com quem? Ele se casa com a filha do rei Acabe. Uma mulher malvada como sua mãe. E eis aí um pouco da história para os irmãos entenderem onde eu vou entrar aqui. Mas vamos para o texto. Fique sua Bíblia aberta em 2 Crônicas 21, e nós vamos ver então uma pessoa, um crente que não deixa saudade. Você viu aqui que no final ele morre sem deixar saudade. O pai dele era um cara bom, mas ele morreu sem deixar saudade, nem sepultaram ele no túmulo dos seus pais, embora fosse rei. Primeiro, um crente que não deixa saudades, ou um pastor, ou um líder que não deixa saudades, vejamos suas características. Primeiro de tudo, ele mata seus irmãos. Verso 4, está dizendo: tendo Jeorão assumido o reino de seu pai, e havendo-se fortalecido, matou à espada todos os seus irmãos, e também alguns dos chefes de Israel. O que nós vemos, irmãos, é que a primeira característica de uma pessoa desta, de um cristão dessa espécie, é que ele mata os seus irmãos. O Senhor Jesus, quando contou uma das suas últimas parábolas, em Mateus 24, a partir do verso 45, ele diz: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus bens, e lhe deu também os seus conservos para lhe dar a sua ração ao seu devido tempo? Bem-aventurado aquele servo quando o Senhor quando voltar o encontrar fazendo assim. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: o meu Senhor tarda em vir, e começar a espancar os seus conservos, em vez de cuidar deles, vai espancar,
e a comer e beber com os ébrios, virá o Senhor daquele servo num dia em que não espera e lançá-lo-á à sorte com os hipócritas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Nós temos assim nas igrejas hoje muitos servos, muitos pastores, muitos pregadores que matam seus irmãos. A palavra deles é veneno, a pregação deles é mentira, é heresia. Eles não alimentam seus irmãos. Você diz, mas pastor, não conheço nenhuma igreja que só fala mentira. Claro que não, irmãos. Veneno de rato é 99% trigo, só é 1% veneno. Você vai comer mesmo assim? Essas pessoas matam seus irmãos em doses homeopáticas. Eles fazem as suas pregações com toda a aparência de verdade, mas colocam gotas de veneno dentro do copo que ele dá para você. Só pode discernir estas coisas quem tem o conhecimento da palavra de Deus. Tais pastores não deixarão saudades, tais irmãos líderes não deixarão saudade. Por quê? Porque assim como o rei Jeorão, eles matam seus irmãos. Outra coisa, sua família é ímpia. Olha o verso 6, nós já falamos disto. Diz assim: andou nos caminhos dos reis de Israel. Olha, ele era de Judá, mas andou nos caminhos do rei de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, que no caso era sogro dele, porque era casado com uma filha dele. E Jorão fez o que era mal aos olhos do Senhor. Veja, uma pessoa, um líder, um cristão que não deixa saudades é aquele cuja família é ímpia. Ele não consegue, para começar, ele começa a sua família de forma errada. Ele nunca procura uma pessoa para se relacionar que seja servo de Deus, ele procura no mundo. Assim como este homem aqui, ao invés de procurar uma das filhas de Judá que temiam ao Senhor, princesas, procurou logo quem? Uma princesa do reino do norte, filha de Jezabel. Filha de Jezabel com Acabe, não dá coisa que presta. E ele procurou exatamente, por quê? Por causa da aliança do seu pai. Apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 3, verso 4 e 5, que o presbítero governe bem a sua própria casa, tenha os seus filhos em sujeição, porque se ele não consegue dominar a sua casa, como é que ele pode governar a igreja de Deus? Então o que nós temos hoje são pessoas, líderes, crentes, cuja família é ímpia. Depois ele fala assim, não, eu estou namorando essa pessoa assim e tal, mas eu vou trazer para a igreja. Daí a pessoa é que leva ele para o mundo. Depois você não vê mais o irmão, você não vê mais o irmão. Aconteceu. Porque você que não é casado, você tem que entender que a pessoa que você tem que procurar, ela tem que te ajudar espiritualmente, e você ajudá-la também. Agora, você que é casado, ou casada, né? Falo de um modo geral, tem que colocar na sua mente que você não tem que depender do seu cônjuge para você ser crente, não, meu amigo. Nós temos que ser crentes porque é individual esse negócio. Quando chegarmos lá no dia do juízo, Deus não vai ficar assim perguntando, seu marido não deixava você ir na igreja? Deus não vai ficar perguntando isso, não. Ele vai olhar para você e falar, e aí, seu compromisso? Meu marido. Não quero saber do seu marido, eu quero saber de você. Seu marido eu falo depois, está chegando, está na fila ali. Quero falar agora aqui, ó. Porque a Bíblia diz em Romanos 14, 12, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Não tem esse negócio de colocar uma desculpa em A, B ou C, igual fui conversar com um rapaz lá, que falou, não, eu não vou à igreja nenhuma mais, porque todos os crentes são falsos. Eu falei, você é o quê? Você não é crente? Como é que faz? Eu falei, meu filho, toda igreja tem trigo e joio, tem os falsos sim, mas tem os verdadeiros. Ele, onde? Eu falei, meu amigo, se você se considera um verdadeiro, você vai ter na sua mente o discernimento espiritual. E outra, não é crente falso que vai atrapalhar eu caminhar, não. A minha jornada para o céu não depende de crente falso estar na minha frente, ou do meu lado, ou atrás de mim. Não depende de mim. Minha caminhada cristã depende da minha batalha, do meu esforço. É óbvio que Deus, quando nós já nascemos de novo, nos deu o seu Espírito.
e o Espírito de Deus habitando em nós, Ele é que nos dá força para caminhar. Agora eu fico colocando desculpa em A, B, igual este rei aqui, casou com a filha do rei Acabe. E olha o nome, Acabe, né? Acabou mesmo com a vida dele. E outro aspecto que nós vamos ver aqui do verso 8 ao 10, ele desmorona os seus súditos. No verso 8 ao 10 diz assim: nos dias de Jeorão, os edomitas, os descendentes de Esaú, né, se revoltaram contra o poder de Judá e constituíram seu próprio rei. Por isso Jeorão foi até lá com todos os seus chefes, com todos os seus carros de guerra. Ele se levantou de noite e atacou os edomitas que os cercavam e os capitães dos carros de guerra. Ele foi lá e fez uma bagunça. Assim Edom se rebelou para se livrar do poder de Judá até o dia de hoje. Então veja, mesmo ele tendo investido contra os estrangeiros que pagavam impostos ao seu pai, né? Mesmo assim ele não conseguiu. Os homens se revoltaram mesmo, constituíram um rei edomita: nós não vamos mais servir vocês. Eu falo para os irmãos que hoje em dia também pessoas não querem, estávamos falando disso na hora das ofertas, pessoas não querem mais contribuir com o reino de Deus por causa das ameaças feitas por estes falsos líderes. Eles fazem ameaças, eles fazem barganha, porque quando ele não te conquista na barganha, tipo assim, irmão, dá para Deus que Deus vai te dar em dobro, 10 vezes, 100 vezes. Quando ele não te conquista na barganha, ele te ameaça. Ele fala: se você não der, o devorador vai entrar em sua casa, vai morder seu pé, vai comer seu feijão. E aí os crentes ficam com medo. Aí um perguntou para mim: e esse negócio de gafanhoto dentro de casa, de devorador, né? Devorador é um grilo? É um gafanhoto? Acho que é. Por quê? Não, porque se não existe mais devorador, então não vou dar o dinheiro. Não, tudo bem, é você mesmo que está devorando. É você mesmo. As pessoas querem achar desculpa, mas não existe. Não existe. Então, por causa das ameaças, por causa das trapaças, né, que são feitas, das barganhas que são feitas, as pessoas param de contribuir no reino de Deus. Outra característica está no verso 11. Ele induz o povo à idolatria. Diz assim: Jeorão também construiu lugares altos nos montes de Judá, seduziu os moradores de Jerusalém à idolatria e fez com que Judá se afastasse do Senhor. Olha, os irmãos sabem que quando o reino de Israel se dividiu, Israel para o norte e Judá para o sul, o primeiro rei do norte, que foi Jeroboão, ele recebeu 10 tribos para governar. O filho de Salomão, que ficou no sul, ficou apenas com 2 tribos, Judá e Benjamim. Na época que dividiu o reino, ele ficou bravo, queria ir lá tomar as 10 tribos de volta. O profeta parou ele no meio do caminho e falou: não faça isso, essa divisão procede do Senhor. E este profeta já havia também rasgado o seu manto em 12 partes e entregou 10 partes para Jeroboão e disse: olha, Deus está entregando 10 tribos em suas mãos, veja lá, governe bem sobre Israel. Jeroboão pega 10 tribos para reinar sobre elas. Sabe o que ele faz? Ele diz assim, lá no norte ele constrói um bezerro de ouro, e lá no sul ele constrói outro bezerro de ouro, e ele diz assim para as 10 tribos: aqui estão, Israel, os teus deuses que te tiraram do Egito. Acabou de receber a palavra do profeta, ele vai lá e constrói 2 bezerros de ouro, porque ele tinha medo do povo ir lá no sul, lá no templo de Salomão, adorar e ficar por lá, abandoná-lo. Mas ninguém ia fazer isso. Deus poderia talvez reunir novamente o reino que estava agora dividido, mas não, ele vai lá e constrói um bezerro de ouro no norte, outro no sul, e diz para Israel: estes são os teus deuses que tiraram do Egito. E Israel, no reino do norte, nunca teve um rei bom, nunca. Judá ainda teve bastante reis bons, mas Israel no norte nunca teve. Agora tem esse cara aqui do sul, Jeorão, filho de Josafá, que ao invés de seguir o exemplo de seu pai, que adora unicamente a Deus, ele levanta ídolos, influenciado pela sua esposa, filho do rei Acabe, filho da rainha Jezabel, que era idólatra, uma mulher sidônia que adorava Baal, Astarote e outros deuses da terra de Canaã. Este homem coloca agora em Judá, onde seu pai Josafá havia destruído todos os altos, todos os lugares de adoração aos ídolos, ele havia destruído. Este homem vai lá e reconstrói. Agora vamos lá. Essas são as características de uma pessoa que não deixa saudade, um cristão, pastor, um líder que não deixa saudades.
Vamos ver agora como que Deus avisa, com ameaça, essas pessoas. Vamos para o versículo 12, diz assim: então lhe chegou às mãos uma carta do profeta Elias. Os irmãos sabiam que Elias escreveu uma carta? Se eu perguntasse aqui antes da leitura ou antes da pregação, irmãos, vamos abrir a carta do profeta Elias. Os irmãos iam ficar, né? Onde que está a carta do profeta Elias? Segundo Crônicas 21, verso 12. Está a carta do profeta Elias. Mas vamos lá. O profeta Elias, obviamente, antes de ser arrebatado, ele escreve uma carta para o rei Jeorão. Eu comparo isto daqui com as cartas dos apóstolos que nós temos hoje em nossas mãos. Os falsos pastores, os falsos mestres, os falsos profetas, os falsos irmãos, eles têm a mesma Bíblia que nós temos. Na Bíblia que nós temos estão as cartas de Paulo, as cartas de Pedro, a carta de Tiago, as cartas de João, a carta de Judas, a carta do autor aos Hebreus, as 7 cartas do Apocalipse de Jesus, as 7 igrejas que João escreveu em Apocalipse. Nós estamos com o Novo Testamento repleto de cartas. Estes falsos líderes que enganam as pessoas têm a mesma Bíblia que nós temos. Eles não têm uma outra Bíblia, é a mesma Bíblia que nós temos, mas eles fazem com as cartas do Novo Testamento a mesma coisa que Jeorão fez com a carta do profeta Elias. Veja o que Elias fala na carta. Primeira coisa, Elias relembra os seus bons antepassados. Verso 12 ele diz: assim diz o Senhor Deus de Davi seu pai, você não andou nos caminhos de seu pai Josafá, nem nos caminhos de Asa, rei de Judá. Veja aqui, irmãos, primeira coisa que Elias faz na sua carta, ele relembra os bons antecessores do rei Jeorão. Em Hebreus capítulo 13, verso 7, você encontra também um versículo que o autor aos Hebreus ele diz assim, Hebreus capítulo 13, versículo 7, ele diz assim, lembrem-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, e considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Eis aí, uma carta de Elias, né? Vamos colocar entre aspas, uma carta de Elias aqui entre aspas, lógico que não é de Elias, mas uma carta do Novo Testamento falando a mesma coisa que Elias falou para o rei Jeorão. Lembrem-se dos seus líderes, dos homens que pregaram a palavra de Deus para vocês. Observem o fim da vida dessas pessoas, imitem a fé que eles tiveram. Elias está dizendo para Jeorão: você deveria olhar para o seu pai Josafá, para o seu avô Asa, você deveria olhar para o seu antepassado Davi, mas não, você está copiando os reis de Israel. Olha o verso 13 que ele diz, ele fala assim, no verso 13, mas andou nos caminhos do rei de Israel, e seduziu o povo de Judá e os moradores de Jerusalém à idolatria, segundo a idolatria da casa de Acabe. Então, primeira coisa, ele lembra dos seus bons antepassados, mas segunda coisa, ele o compara aos maus, aos ímpios deste mundo. Veja, não é bem assim? Não é exatamente assim? Jesus também comparou os falsos líderes de sua época com os falsos profetas. Jesus disse: ai de vós, escribas e fariseus, porque vocês dizem que se vocês tivessem vivido na época dos vossos pais, vocês não teriam derramado o sangue deles. E Jesus diz: com isso vocês mesmos testificam que são filhos daqueles que derramaram o sangue dos verdadeiros servos de Deus no passado. Ou seja, Jesus está acusando os fariseus de sua época, que se os profetas verdadeiros vivessem na época dele, eles teriam matado. Como de fato Herodes matou João Batista, e como de fato os fariseus, saduceus, escribas, os principais sacerdotes se juntaram para matar ninguém menos do que o Filho de Deus. É estes que nós iremos imitar? Ou aos pastores, aos líderes que nos pregaram a palavra de Deus e que gastaram a sua vida no reino de Deus? A quem você vai imitar? Elias está perguntando. Deus ameaça
no final da carta de Elias, ameaça com dois prejuízos externos e internos. Verso 14 e 15 diz: por isso o Senhor castigará com uma grande flagelo este povo do qual você é rei. Veja, primeiro Deus vai castigar externamente o povo, bem como seus filhos. Vai chegando perto dele, olha, primeiro Deus castiga o povo, depois seus filhos, as mulheres que você tem e todas as suas posses. Foi chegando perto dele. Agora o verso 15: você terá uma doença grave nos seus intestinos, doença esta que aumentará dia após dia, até que os seus intestinos saiam do corpo. Deus é incrível. Quando eu li esse texto aqui, eu achei algo maravilhoso, assim como que Deus ataca justamente o ídolo que a pessoa tem. Apóstolo Paulo, por duas vezes, em Romanos 16, 18 e em Filipenses 3, 19, por duas vezes o apóstolo Paulo fala de um Deus que os falsos profetas têm, que é o ventre. Deus atacou justamente no ventre o rei Jorão. Deus atacou seu intestino. Não se sabia pelos médicos da época qual doença era esta, mas hoje é senso comum que era um câncer de intestino, que atacou este rei e que foi apodrecendo as entranhas deste rei, sem que ele pudesse recorrer a nenhum tipo de assistência. Agora vejamos em último lugar os seus resultados. O Senhor despertou o ânimo dos ímpios contra ele. Veja o verso 16: o Senhor despertou contra Jeorão o ânimo dos filisteus e dos árabes que moravam perto dos etíopes. Sabe o que me lembra isso aqui? Me lembra da grande meretriz que está escrita em Apocalipse 17 e 18. A grande meretriz, a minha visão sobre aquilo é que a grande meretriz, em primeiro lugar, para João, foi o Império Romano. Mas se você analisar o Império Romano na época de João, a grande meretriz, ela se estende. E ela terá, nos dias do anticristo, uma aliança forte com o anticristo. E quem é esta grande meretriz? A grande meretriz não é as pessoas, a igreja católica, não sei o quê. Não. A grande meretriz é um sistema antideus, é um sistema anticristão, que governa este mundo. Obviamente que desde que Adão caiu, Caim, vamos dizer, tem outros homens que viveram no sistema antigo lá, que é antideus, Lameque, outro Nimrod, que construiu a Torre de Babel. Mas depois de Cristo, na primeira vinda de Cristo para cá, nós vemos que todo este sistema anticristão pode ser chamado de grande meretriz. Por quê? Leia Apocalipse 17, 18 em casa, e você vai ver as características desta grande meretriz. Ela estava montada sobre a besta é o anticristo. Quando diz montada sobre a besta, quer dizer que ela tinha o apoio dele. Então o anticristo, ele utilizará de todos os meios, sejam políticos, religiosos, sejam eles de qualquer área, para poder dominar o mundo. Porque lá está dizendo que os reis da terra, eles se prostituíram com esta grande meretriz. Ou seja, todos os governos do mundo, eles de fato irão transmitir pelo sistema corrupto que existe, que é contra Deus, eles irão transmitir sua autoridade para o anticristo governar este mundo. E o que vai acontecer? Quem é a vítima desta mulher? Quem é a vítima da besta e do anticristo? É a igreja. Sempre são os santos. Lá em Apocalipse 17 fala que ela tinha uma taça de ouro na mão e ela bebia o vinho que estava ali dentro, mas o anjo diz para João: o vinho que ela bebe ali dentro é o sangue dos santos. E eu te pergunto, é a igreja católica? Já perseguiu. A igreja católica já perseguiu. A igreja evangélica hoje pode ser, uma parte dela pode ser essa grande prostituta também. Porque a igreja evangélica também está se prostituindo com o mundo. Ela está abandonando tudo aquilo que pertence a Deus, toda a palavra de Deus, ela está abandonando para poder fazer a vontade do sistema. E quando o anticristo chegar, não é só quem não tem religião que vai seguir ele, não. Evangélico vai seguir, católico vai seguir, islã vai seguir, budista vai seguir,
taoísta vai seguir, Sechunoye, qualquer religião que você pensar, vão seguir o anticristo. E todos eles vão se aliar, vão se mancomunar com o anticristo para perseguir ninguém menos do que a igreja. A igreja sempre é vítima disto. Então, quando fala aqui que se levantou contra ele, o próprio rei Jorão se levantou, os seus inimigos, eu me lembro lá de Apocalipse 17, que os reis da terra se aliam com a grande meretriz, mas no capítulo 18, quando você lê em casa, que eu tenho certeza que você vai ler, Apocalipse 17, 18, quando você for ler o capítulo 18, você vai ver uma fala de Deus que diz assim, uma voz que diz assim, caiu a grande Babilônia, com a qual se prostituíram os reis da terra, e ela se tornou morada de demônios. E os reis da terra ficavam de longe, olhando e vendo ela naufragar, vendo ela cair. Veja, eles não estavam aliados, agora na desgraça de um, o outro não está nem aí. Porque esses reis da terra, na realidade, quando eles virem o fracasso do sistema, eles vão se ajuntar ao anticristo, que é a besta na qual estava montada, para perseguir os fiéis. E quando eles tomarem armas para nos matar, para nos destruir, aí a Bíblia diz, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e ele destruirá o anticristo, todos os seus seguidores, para libertar a sua igreja. Bom, um dia eu quero pregar sobre Apocalipse. Aqui eu só estou me lembrando de como que os próprios inimigos com quem você se alia, eles se levantam depois contra você. As ameaças do Senhor começam a acontecer, visto que este rei não se arrepende. Versículo 17 até o verso 19 diz assim, estes subiram contra o reino de Judá, o invadiram, levaram embora todos os bens que encontraram no palácio real, inclusive os filhos e as mulheres dele, assim que não lhe deixaram filho algum, a não ser Joacás, o mais novo deles. Depois de tudo isto, o Senhor feriu Jeorão com uma doença incurável nos intestinos. A doença ia aumentando dia após dia, e ao final de 2 anos, os intestinos saíram por causa da doença, e ele morreu com dores horríveis. Lembra quantos anos ele reinou? 8 anos. 6 destes anos foi com a saúde física, mas espiritualmente debilitado. Os 2 últimos anos, agora ele já está doente espiritualmente e doente fisicamente. Este homem morreu de uma forma terrível. Não sei se alguém já deve ter presenciado quem morre carcomido pelo câncer. É terrível. E este aqui morreu desta forma por um castigo divino, por ser um homem que não se arrependia, mesmo diante da palavra do profeta Elias. Queridos, por que essas pessoas não se arrependem? E eu quero encerrar com esta palavra. Eles não se arrependem porque já estão entregues à mentira. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 11, o apóstolo Paulo ele diz que por não terem dado crédito à verdade, Deus os entregou à operação do erro para que creiam na mentira, todos quantos viraram as costas para a verdade. Antigamente eu falava, puxa, coitado desse povo, né? Tem tantos enganadores e o povo está lá seguindo. Mas não, depois que você começa a pensar, analisar, você vê que é aquilo que o povo quer. Eles querem aquilo. Alguém me perguntou um dia, pastor, se o Edir Macedo chamar você pregar na igreja dele, você vai? Primeiro que ele não vai chamar. Segundo que quem está lá não é isso que eles querem ouvir. Eles não querem ouvir o evangelho. Se acontecer um milagre desse, uma loucura, porque isso não é milagre, é uma loucura. Se acontecer uma loucura dessa, de um falso pastor, um falso líder destes, que enganam mesmo grandes multidões em massa, chamar um verdadeiro servo de Deus para pregar a palavra de Deus lá, se acontecer, assim que terminar a pregação, 90% daquela igreja vai embora e ainda ameaça o Edir Macedo e fala, se você trouxer esse cara de novo, a gente não volta mais em sua igreja. Porque a coisa não é só com o líder, os seguidores já são da mesma espécie. Apóstolo Paulo diz isso em 2 Timóteo capítulo 4, verso 3, ele fala que as pessoas nos últimos dias, por amarem a mentira,
e não suportarem a sã doutrina, por terem comichão nos ouvidos, eles amontariam para si mestres segundo os seus próprios desejos. Então os mestres falsos que existem por aí, não é porque eles caíram do céu, não é isso. O povo que colocou lá, o povo que constituiu, diz a Bíblia, por não darem crédito à verdade, amontoam para si mestres segundo os seus próprios desejos, que vai falar o que eles querem ouvir, que vai prometer o que eles estão esperando. A esperança deste povo não é a vinda de Jesus. Você já viu alguma dessas igrejas pregar sobre a volta de Cristo? Você já viu Universal pregar sobre a vinda de Jesus? Você já viu alguém falar sobre irmãos, olha, tira os teus olhos da terra e vamos elevar os olhos para as alturas, porque é lá que está a nossa redenção. Você já viu Chapelão pregar isso? Você já viu Vestidão de Saco pregar isso? Não prega, porque eles estão trazendo os olhos das pessoas para esta terra, e as pessoas querem isso mesmo. Se você for lá e pregar que Jesus está voltando ou irá voltar, e que elas têm que levantar os olhos para o céu e tirar os olhos desta terra, eles apedrejam você. Sai daqui. O que você está fazendo aqui? Você está colocando areia na minha farofa? Você está me atrapalhando, porque não é o Senhor que eles esperam. Agora, o que acontece com esses líderes, com esses crentes, com esses pastores? Não deixam a menor saudade da sua vida e nem recebem honraria. Tudo bem, aqui eles são aplaudidos, não é? Mas naquele dia eles serão envergonhados. O rei Jeorão foi sepultado, mas não no túmulo dos reis. Você podia esperar isso aqui de um rei de Israel, não de Judá. Mas ele foi sepultado não no túmulo dos reis. Não fizeram fogueira para ele, não prestaram homenagem alguma, e diz a Bíblia, ninguém sentiu saudades deste homem. Os falsos são assim também. Eles vão perecer. Conta-se de um missionário que ele estava voltando de uma missão muito árdua, muito difícil, e no avião no qual ele voltava, estava um cantor muito famoso. E quando eles aterrissaram no aeroporto, ele chegou ali no desembarque, havia multidões com placas com o nome do cantor, multidões eufóricas, gritando o nome do cantor, meninas histéricas, querendo tirar selfie e tal, e para o missionário não tinha ninguém esperando ele. Ele olhou para aquela multidão e falou: Deus, o cara serve o diabo, faz um monte de coisas aí, destrói famílias, incentiva bebedices, e aí todo mundo recebendo o cara quando chega em casa, e eu que estou fazendo a tua obra, sofri misérias naquele campo missionário, chego em casa, não tem ninguém para me receber. E Deus disse para ele: quem falou que você chegou em casa? É no céu que essa figura vai mudar. É no céu, quando a noiva do Cordeiro entrar, que os anjos estarão de prontidão, o próprio Filho de Deus estará em pé à direita do Pai, e diz: sois bem-vindos, filhos do meu Pai, possuam por herança o reino eterno que está preparado desde a fundação do mundo. A nossa casa não é aqui. Ainda que morramos sem deixar saudade para alguém, mas seremos recebidos na nossa pátria celestial. O Filho de Deus também, quando morreu, ele não deixou saudades, porque não deu tempo. Ele ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia. Ele venceu a morte, estourou aquele túmulo, aquela pedra, e redivivo surgiu para mostrar que venceu a morte e o inferno. Nós também iremos, meus irmãos, para a glória do Pai, ressuscitar no último dia e adentrarmos as portas celestiais com o nosso Senhor e sermos recebidos no nosso lar. Paulo diz: a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
o qual transformará o corpo da nossa humilhação em um corpo de glória, semelhante ao seu, segundo o poder que ele tem de subordinar a si todas as coisas. Filipenses 3, 20 e 21. Seja um crente diferente, deixe saudades para os seus irmãos, ainda que o mundo não sinta, não tem problema. Seja uma pessoa que influencie, seja uma pessoa que quando você partir, quando você for, as pessoas lembrem de você. Que o Senhor nos abençoe com a sua mensagem nesta noite. Vamos colocar em pé em nome de Jesus.